da sua cidade. Neemias estava distante, Neemias estava longe. E não foi Neemias que tinha destruído os muros. Mas mesmo Neemias sabendo que não foi ele que destruiu os muros, ele disse: não fui eu, mas eu terei o trabalho de reconstruir os muros que foram derrubados. E esse assunto, ele é um assunto tão sério porque fala sobre o amor que Neemias tinha sobre a sua cidade. Porque além de ser a sua cidade sentimental, sua cidade que ele tinha um sentimento grande, era a cidade de Deus, do povo de Deus. Então Neemias não poderia deixar ouvir ele falar que a cidade do povo de Deus estava destruída e ele não poderia fazer nada. Neemias se levanta, Neemias toma a coragem que ele já não tinha. Neemias toma a coragem que ele tinha que pedir para Deus e fala: Deus, mesmo sabendo que não foi eu terei o prazer de reconstruir os muros. E a gente vê que nessa introdução, que é muito engraçado, porque a primeira coisa que a Bíblia começa dizendo é que o rei percebe que Neemias está triste. Neemias não fala com o rei: eu estou triste por isso, por aquilo, não. A Bíblia diz que o rei percebe o semblante de Neemias: Neemias, por que está triste? Me pedes algo? E a primeira coisa que eu começo a observar é que além do rei notar a tristeza no semblante de Neemias, o rei não apenas nota a tristeza, mas o rei nota a tristeza e toma uma atitude. Porque não adianta o rei mostrar que ele viu a tristeza e não tomou uma atitude. Ele vê a tristeza e fala: Neemias, o que tu me pedes? O que você precisa? Porque eu irei fazer com você. É engraçado que o rei tem pressa em ajudar Neemias. O rei percebe a sua tristeza e tem pressa em curá-la. O rei tem pressa em abrir portas, abrir caminhos para Neemias passar. O rei tem pressa em arrancar a tristeza do semblante de Neemias. E é isso que eu vim te dizer: o céu tem pressa em arrancar a tristeza do seu coração. O céu tem pressa em arrancar a tristeza do seu peito. O céu tem pressa em arrancar a tristeza do teu semblante. O céu tem pressa em abrir caminhos para você. O céu tem pressa para abrir portas para você. O céu tem pressa para renovar as promessas que Ele fez sobre você. Pega na mão do seu irmão que está nos olhando e fala assim: o céu tem pressa. Fala: o céu tem pressa. Deus não é igual o homem que fala e não cumpre. Deus não é igual o homem que enrola para cumprir. Deus tem pressa para mim e para você. O salmista já disse em Salmo 70: apressa-te ao Senhor, me livra dos meus inimigos. Senhor, apressa em me ajudar. Nesta noite eu quero que você olhe para o céu e diga: céu, tenha pressa em me ajudar. Tenha pressa a compadecer do meu clamor. Tenha pressa em compadecer do meu pedido. Tenha pressa. Levanta a sua mão nesta noite que eu vou liberar a palavra. O céu tem pressa em te honrar. O céu tem pressa em te abençoar. O céu tem pressa em arrancar a tristeza do seu coração. Mas o que Neemias usa para poder sair da sua cidade onde ele morava? Abre aspas, abandonar ao rei, porque Neemias, ele tinha um cargo muito importante. Tudo que o rei iria comer ou beber, Neemias comia primeiro para saber se não estava envenenado, coisa do tipo. E o que Neemias tem em abandonar ao rei de sua confiança e voltar para uma cidade que já estava destruída? Meu pastor, a cidade não iria se destruir. A cidade já estava destruída. Então ele não poderia fazer nada, não tinha nada ao seu alcance que poderia reverter a situação, porque já foi destruído. Como é que ele se levanta, acorda
e fala: rei, eu preciso ir. Ele toma essa atitude numa base de uma coisa, na base da sua fé. Porque algo fazia Neemias ter uma fé dizendo: eu não posso fazer nada porque já foi destruído, mas eu posso fazer alguma coisa para reconstruir. E existem dois tipos de pessoas, minha igreja. Existe a pessoa que procrastina dizendo: já foi destruída, não tem mais nada que eu possa fazer, e larga de mão. Mas existe Neemias que tem prazer em reconstruir coisas que foram destruídas. Eu vim te dizer algo que só reconstrói quem tem fé. Só levanta o que está caído quem tem fé. É por isso que se você vê o casamento de alguém que acabou, é porque não teve fé em reconstruir. É por isso que se você vê o casamento, a família de alguém que acabou, é porque não teve fé em reconstruir. É por isso que você vê uma empresa de alguém que acabou, é porque não teve fé em reconstruir. Mas procrastinou dizendo: não dá mais, não tem jeito, não posso fazer nada. Mas as pessoas que procrastinam, o céu não tem trabalho com eles. Agora, quando o céu olha para alguém e vê alguém disposto a reconstruir tudo do zero, o céu dá força, o céu dá ânimo, o céu dá renovo, o céu dá porta, o céu dá direção, o céu dá caminho. Nesta noite ele te trouxe aqui para dizer: não procrastine, mas levanta e começa a reconstruir. Levanta e começa a reconstruir. Irmão, olhe para o seu irmão e fala: olha, vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Porque está cheio de pessoa para destruir. Está cheio de pessoa para falar mal. Está cheio de pessoa para querer puxar o seu tapete. Mas Deus hoje te trouxe aqui para te dar coragem para reconstruir. Eu vou reconstruir o que, pregador? A sua fé. O seu prazer de estar na casa de Deus. O amor em servir a Deus. O prazer de olhar e falar assim: eu sigo um Deus. Deus conversa no seu coração para depois fazer na vida de alguém. E quando Ele reconstruir sobre você sua paz, alegria, prazer, tudo que está na sua volta, que está caído, vai começar a crescer. Porque isso é algo contagiante. Quem anda comigo, irmão? Eu vou falar: quem anda comigo, se está caído porque quer. Porque eu sou alguém levantado por Deus. Então se anda comigo, vai ser levantado também. Então eu prometo sobre a sua vida: quem anda com você que está caído, vai começar a se levantar. Porque gente levantada, gente erguida, gente corajosa, não anda com covarde. Quando Deus olhou para Elias e falou: Elias, saia dessa caverna, Deus fez Elias lembrar das promessas que ele tinha feito. Não iria ser os profetas, não iria ser Acabe, não iria ser Jezabel, não iria ser os vizinhos, que iria apagar da memória de Elias as promessas que Deus tinha feito. Então não terá ninguém que irá fazer apagar da sua memória as promessas que Deus fez sobre a sua vida. Não há ninguém que possa apagar daqui. E promessas não são ilusão. Promessas são motivação para você conseguir. São motivação para você poder continuar. Então quando o rei olha e fala: Elias, quando Deus olha e fala: Elias, você está com medo? Porque é muito engraçado, porque antes de Elias ter medo, antes do ego de Elias ser um ego de medo, era um ego alto. Por quê? Porque antes de Elias se esconder na caverna,
um pouco antes, coisa de 1 capítulo, 2 capítulos da Bíblia, ele tinha destruído os profetas de Baal, de Azera. Então ele estava aqui, ó. Sou chamado, sou escolhido, sou separado, Deus é comigo. Aí no próximo capítulo dessa história, ele tem medo? Como que ontem você vence uma guerra e hoje tem medo de outra? Era para Elias estar aqui, mas Elias recebe algo que mexe com todo mundo. Ele recebe uma ameaça de morte. E não é uma ameaça vazia. Porque quando é uma ameaça de alguém que não demonstra força, você não liga. Mas quando a ameaça vem da rainha, mas a rainha não tem poder de nada. Era para não ter. Mas Acabe era um rei sem coroa. Acabe era um rei fraco. Acabe foi um rei que Deus escolheu, mas foi um rei que deixou se corromper pelo tempo. Então Acabe não mandava em nada. Quem mandava era Jezabel. Então quando ele vê que Jezabel tem poder de fazer e desfazer, de pintar e bordar, de abrir e fechar tudo dentro daquela cidade, ele fala: a rainha me ameaçou. O que ele faz? Foge. Ele se encosta no pé de zimbro, numa árvore, e fala assim: Deus, eu não sou melhor que meus pais. Me leve, me mata. Eu imagino essa cena de Elias em prantos, desesperado, porque tanta ameaça que Elias já tinha recebido. Olha, não era de hoje aquela ameaça, mas ele recebe uma ameaça diferente, uma ameaça de alguém que tinha poder para poder matar ele. E quando ele olha e fala assim: olha, a ameaça é de alguém forte, de alguém que pode, de alguém que vai provavelmente me matar, ele foge. Quando ele foge, ele pede a morte desesperado. Quando ele pede a morte, fala: Deus, me mata. A Bíblia diz que chega um anjo. E quando ele fala: olha, o anjo chegou para me matar. Aí o anjo fala: não, toma pão e toma água. Ele fala: mas eu pedi a morte. Aí o anjo: mas Deus mandou te dar pão e água. Por quê? Porque ele pedia a morte. Mas enquanto ele pedia a morte, Deus dava renovo para as suas forças. Ele pediu a morte e Deus deu pão. Ele pediu a morte e Deus deu água. Ele pediu a morte e Deus deu força. Eu creio que Deus está olhando o céu e falando: Elias, Elias, você não quer a morte, você quer força. Então se você quer força, eu vou te dar força, Elias. Eu imagino quando a gente está deitado na cama, com a cabeça no travesseiro, e fala: Deus, me mata. Deus, eu quero a morte. Deus, eu não suporto. Deus, eu não posso. Aí Deus olha e fala: ele não quer a morte, ele não quer morrer, ele quer vitória, ele quer força, ele quer renovo. Então Deus olha para você e fala: se você quer força, receba força. Se você quer renovo, receba renovo. Se você quer habilidade, armadura para poder enfrentar essa guerra, receba. Mas morrer você não vai. Eu quero morte, toma pão. Eu quero morrer, toma água. Eu quero agir, receba força. Você não vai parar. Você não vai morrer até que Deus olha e fala: chegou. Enquanto isso, receba força, poder, renovo, armadura. Mas morrer você não vai. Ele sai da sua terra e fala: olha, eu terei que reconstruir os muros. E nessa que ele reconstrói os vai para reconstruir os muros, ele pede para que o rei mande carta. E a Bíblia diz que o rei ele toma uma atitude. Mas por que o rei por que é tão surpreendente o rei tomar uma atitude? Porque pelo mais incrível que pareça, o rei teria o poder de falar: não vai.
Mas quando Deus ele quer fazer que você vá,